Então, por exemplo, quando eu estou falando em guerra híbrida aqui, eu estou falando numa apropriação do conceito de guerra híbrida por eles e como eles produziram uma guerra híbrida projetando em outros personagens, em outros atores sociais, a ideia de que eles estavam formulando uma guerra híbrida para desestabilizar as Forças Armadas. Então, vejam que tudo é, para eles, um processo de desestabilização das Forças Armadas. Tem a Comissão da Verdade. Qual é o objetivo da Comissão da Verdade? Não é só revanchismo, é fragmentar as Forças Armadas. Tem demarcação de terra indígena? Qual é o objetivo disso? É balcanizar o território e fragmentar as Forças Armadas. Então, tudo é visto como uma projeção do próprio umbigo, vamos dizer assim. Bom, aí começam a acontecer um monte de coisas ao mesmo tempo, mais ou menos por volta de 2007, 2008, que é justamente quando eles começam a incorporar essa literatura e, vamos dizer assim, e dar densidade militar, né, ao propósito que eles tinham, entendeu? De voltar ao poder, que é um propósito que nunca saiu da cabeça deles. É o que eu via lá em 1992. Essa concepção que eles tinham de que paisano não sabe resolver nada e de que só eles podem produzir um projeto para o Brasil e conduzir a política nacional. Ora, o que começa a acontecer? Eles, mais ou menos em 2007, 2008, começam a fazer uma operação de desambiguação, vamos dizer assim, desse processo. E aí eles começam a produzir generais que, numa linha de frente, começam a bater com o governo Lula. Vocês devem se lembrar disso, genuíno, com certeza. Assim, dos nomes que me vêm à cabeça, os dois mais proeminentes são o Maynard de Santa Rosa, que bateu contra o governo em 3 ocasiões, né? Por ocasião da demarcação da Raposa Serra do Sol, por ocasião da Estratégia Nacional de Defesa, que ele reclamou que o Exército não estava sendo ouvido, ao contrário da Marinha e da Aeronáutica, e ele e mais 2 generais soltaram um manifesto, acho que foi reproduzido pelo Globo, deu um problema, e a terceira foi quando ele resolveu reclamar da Comissão Nacional da Verdade, quando ela ainda era um projeto que estava na mesa da Dilma, em 2010. Né? Bom, ele foi o test drive. Quem capitalizou esse negócio, e a gente até estava discutindo isso hoje de manhã, né, Ana? Foi o Heleno. Quando, em 2008, vocalizou esse processo, só que ele, pelas posições que ele tinha muita liderança dentro do Exército, e aí ele fez o seguinte, alguns dizem assim, não, foi ressentimento porque ele sabia que não ia ser nomeado comandante do Exército, por causa da história que aconteceu com ele em Cité Soleil, lá no Haiti, quando ele comandava, isso tinha chamuscado ele, mas a minha hipótese é outra, é de que ele fez o cálculo e soube capitalizar a ideia de se estabelecer como uma espécie de padrão, como o sujeito que vai ser o general que vai começar a ter uma atuação política. Aí ele é rebaixado, entre aspas, para o Departamento de Ciência e Tecnologia, logo ele vai para a reserva, mas ele fica super atuante desde então. Ele assume, por exemplo, o grupo Ternuma, que é aquela resposta que o pessoal fez, né, ao Brasil Nunca Mais, que é o terrorismo nunca mais, que é onde está o quê? Todo aquele pessoal que trabalhava no setor de informações, o porão, né, da ditadura, que não se reunia só em clube militar, mas estava ali, trabalhando, continuou capilarizado, prestando serviço para o Exército, atuando como instrutor dentro das escolas, da AMAN, da ESAO, da ECM, ou seja, se reproduzindo direto ali, né, nas novas gerações. E o Heleno continuou esse negócio, né, e ele fez a coisa da Amazônia render, justamente por quê?
porque a Amazônia tinha sido, vamos dizer assim, a mudança de eixo de rotação que dizia respeito ao novo papel do Exército pós-Guerra Fria. Né? Eles inventaram essa história da Amazônia, da ameaça à soberania nacional para a coisa da Amazônia. Então, ele transformou a Amazônia numa questão política porque ele sabia muito bem que isso ia provocar adesão da tropa. Então, vocês notem o seguinte, a partir dessa época, 2008, 2009, 2010, começou a ter general em série se manifestando. E o Exército funciona assim, a instituição hierárquica. Se a coisa começa lá em cima, ela vai lá para baixo. Não tem jeito, irradia. Então, assim, vocês querem pensar em mudança de militar hoje? Não vai dar para chegar pela base, não. Tem que ir pelo topo. É isso que tem que começar. Mas vamos lá. Depois a gente fala disso. Ele, vamos dizer assim, fez o papel, eu boto assim no livro, que eu tirei essa imagem, né? Que é o papel de bad cop, né? O mau policial. O papel de good cop foi para o parceiro dele, Vilas Boas, que fez o quê? Fez a engrenagem ou arquitetura desse negócio que ele chamou de transformação do Exército Brasileiro, onde ele ia adequar todos os meios materiais, doutrinários, ideológicos, etc., a esse novo negócio que eles estavam ali maquinando na cabeça, que era a história das ameaças híbridas que poderiam chegar no Brasil. Então, como grande empreendimento, eles fundam ali um negócio chamado Escritório de Projetos do Exército, que vai pensar a força terrestre até 2035, ou sei lá eu quando, que era tudo mais ou menos uma balela. Esse negócio já estava mais ou menos planejado na cabeça dele. É onde ele mais ou menos ia conseguir fazer o quê? Sugerir uma nova estrutura do Exército que desse conta de um grande programa que ia ser mais ou menos equivalente, sei lá eu, o que era o FX-2 da aeronáutica, dos caças lá, que depois viraram os Gripen, e os submarinos da Marinha. E esses projetos que ele elencou foram vários, que basicamente eram projetos de cyber war, ou seja, sistema de informações, e, vamos dizer assim, imbricamento do sistema de inteligência do Exército com todas as telecomunicações no Brasil. Isso está acontecendo nesse exato momento, a partir de um programa chamado CISNAC, ou seja, todas as operadoras de telefonia estão na mão do GSI. Essa coisa está rolando dia após dia com decreto. Toda essa paranoia de vazamento de dados, segurança de informação e tal, provavelmente tem muita relação com isso que está acontecendo. E o outro projeto foi o CISFRON, que era um projeto na época de 11 bi, que era o projeto de monitoramento das fronteiras abaixo do CIVAM. Pegava a Amazônia também, mas são essas, com o foco irradiador aonde? Na tríplice fronteira. Então, assim, você soma 1000 coisas aí. Tropa indo para o Haiti, e aí, assim, general e coronel indo direto para Washington e recebendo download direto desses manuaizinhos, treinamento, etc. e tal. Aí os caras voltam para o Brasil e começam a falar, não, veja bem, ó, o tráfico e tal, olha, aqui vai virar o Haiti, tarará, controle de fronteiras. Tem 1000 coisas a respeito disso. Lá no livro do Vilas Boas, ele fala uma coisa absolutamente curiosa. Ele diz o seguinte, quando a gente estava estabelecendo esse projeto, no escritório de projetos, a gente fez grupos de estudo e forças-tarefa. Uma das nossas forças-tarefa foi instalar inteligência, ou partilhar inteligência, com 4 grandes empresas. Vale, Odebrecht, quais que eram as outras? Oh, meu Deus do céu. Era assim, Vale, Odebrecht, Banco Central e... Bom, tinha uma quarta ali, mas, enfim... e Petrobras, claro. Né? Ou seja, o cara deixa digital do negócio ali. E aí, o segundo puzzle, ele diz o seguinte, bom, é fazer um processo onde o Exército entre com tudo
nas redes sociais, porque essa é a guerra do futuro que vai estar sendo realizada. O Pierro, eu queria só dar uma informação corroborando com o que você está colocando. Em 2009, teve uma reunião do Departamento de Justiça com o Moro e com os procuradores que vieram do ENCLA, o ENCLA, famoso ENCLA. Eu ia chegar lá. Listaram 4 empresas que precisavam ser investigadas: Petrobras, Odebrecht, a Embraer e a Braskem. Por isso que eu citei a Braskem. Que era ligada ao Odebrecht, né? A Embraer foi o caso, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, o test drive da história, porque quando ela vendeu os Super Tucanos para Honduras, os Estados Unidos conseguiu fazer aquele compliance, botar a gente na diretoria da Embraer como resultado disso, né? Então, o que aconteceu? Por exemplo, do ponto de vista do Amorim, ele estava com a estratégia ativa e altiva, mandando tropa lá para o Haiti, entendeu? E fazendo o arco de influência na América Central e no Caribe. Do ponto de vista dos americanos, que falaram, não, vem aí para o Haiti, chega mais e tal. O que os caras estavam fazendo? Eles estavam atraindo empresa brasileira para a ratoeira lá. Esse foi o ponto. Eles vão pegar todos que fizeram obra lá, no Peru, na Colômbia, no Panamá, enfim, Honduras, El Salvador, etc. e tal. Então, para eles, assim, foi aí o começo da engrenagem do negócio. Isso lá. A outra era o interesse americano lá na Tríplice Fronteira, porque os caras, enfim, sabem muito bem, que tráfico de droga e tráfico de arma é basicamente o que esquenta as atividades da Intel americana em tudo quanto é canto do mundo. Pode ver, onde tem tráfico de droga, tem CIA atuando e coisas assim. Então, eles disseram assim, bom, vamos fazer esse negócio do CISFRON. Ele, ao mesmo tempo, vai ser o quê? Um catalisador de projetos e verbas. Bom, pela última cifra que eu vi, foram 23 bi já para o CISFRON. Ele está praticamente inteiro monitorado por uma empresa israelense chamada Elbit, que foi a empresa que canibalizou a Mectron, que era uma subsidiária de defesa do sistema Odebrecht, e a Odebrecht Defesa e Tecnologia. Todo esse setor está passando para a mão dos israelenses americanos e dos sócios brasileiros, que são militares da reserva aqui. Está entendendo? Então, assim, detonar o Odebrecht também tinha a ideia de você pegar o butim que ia restar disso daí e botar as suas próprias empresas lá para assumir esse negócio. Então, assim, o CISFRON todo ele está monitorado pela Elbit israelense, né? Em parceria com os setores da Embraer, que tem joint ventures com empresas israelenses e americanas nessa área também. Bom, nessas, né, ele começa, mais ou menos em 2010, a fazer esse projeto ser executado. E aí, o que acontece, basicamente, com esse projeto aí do CISFRON? Os caras começam a plantar um monte de militar para fazer lobby na Câmara dos Deputados e, sobretudo, para fazer aquilo que o Vilas Boas chama de sinergia com o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal. E aí, o que acontece? Em 2012, o ministro da Justiça autoriza um pedido do Ministério da Defesa, que foi solicitado pelos próprios militares, para aumentar em não sei quantas vezes o número de militares dentro da ENCLA. Então, o que os caras estavam fazendo nessa época? Eles estavam se amarrando com o MPF, Judiciário, Polícia Federal, etc. e tal, e formando uma mega rede. E isso é formação, vamos dizer assim, de uma cadeia rizomática de influência e de gestão da informação que vai resultar na ação deles a partir de 2014. O que aconteceu? A Dilma ganha em 2014 e nessa hora eles batem o martelo. Eles falam assim, não, agora a gente vai tomar esse negócio para si. E fazem o quê? 2 semanas... Pierro, eu vou acrescentar um dado histórico para corroborar o que você está dizendo.
Em 2011, 13 coronéis do CIEX não foram promovidos a general, portanto, eles foram para a compulsória. A PGR requisitou eles para cá comissionado. Nós soubemos disso porque o jornalista foi no Ministério da Defesa para saber se havia parceria. Nós dissemos que não, porque eles eram da reserva. Então, eles requisitaram os coronéis do CIEX, que não eram promovidos a generais, para trabalhar na PGR Central, na Procuradoria-Geral da República, antes de estourar o que vem a ser o chamado lava-jatismo. Só para corroborar. Eu estava lá e vi esse documento. Esse documento foi registrado pela Carta Capital através do jornalista Leandro Fortes. Espetacular essa informação. Com certeza eu vou atrás dela. A gente já tinha muitos indícios disso. O mais forte que surgiu foi numa dessas coisas de Araponga, que foi daquelas reportagens que o Rubens Valente fez. Apareceu o nome de um desses sujeitos, que é um desses caras que tinham passado, estava no Ministério da Justiça, depois foi para o Ministério Público, depois foi para não sei onde, e você fica se perguntando, caramba, que são esses tentáculos dos militares no meio do processo judicial? Porque eu estava vendo isso do lado do espelho de lá, que era essa história de começar a ter juiz, procurador, desembargador, frequentando escola superior de guerra, ganhando medalhinha, frequentando o curso da SM, falando de guerra híbrida. Então, o sujeito que está no TRF-2, Rio de Janeiro é TRF-2, né, o desembargador, que é presidente agora lá, que é o Reis Fried, é um sujeito de carteirinha, frequentador ali do clube militar, escreve lá no Defesa.net, que é um portal ali, que é um portal laranja do Heleno e da turma dele, direto, né? Então, você vê, esses caras começam a falar, e aí, assim, as coisas foram se encaixando cada vez mais. Por quê? Porque um dos braços da coisa da guerra híbrida é a relação entre direito e guerra. Porque os militares se tocam o seguinte, a gente tem que fazer guerra no interior do sistema legal. Isso é a teoria do americano lá, que é incorporada aqui também. O americano diz o seguinte, o ponto é conseguir usar a caneta do sistema legal para a gente atingir os nossos propósitos. É fazer aquilo que eles chamam ali, no plano deles, a estratégia da abordagem indireta, que é fazer guerra proxy, é usar a laranja, terceirizar a guerra para estabelecer os seus próprios objetivos.